Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início à nossa prova número um, a nossa mini aula da nossa prova número um. Lembrando que esse conteúdo já foi visto ali em 2 horas e pouco, tá bom? E não é tudo exatamente que eu vou falar da nossa grande aula. Se você só está assistindo a mini aula, é ideal que você faça pelo menos a leitura do Wordzinho, que você veja esses desenhos, que você faça as questões, que você ouça os áudios do grupo, que você me pergunte alguma coisa que você tem dúvida, tá? Mas, gente, o ideal é você assistir a aula grande, né? Pelo amor de Deus, não vai ficar focado só nessas aulinhas pequenininhas aqui não, que senão você tem que apanhar, né? Enfim, nós começamos a falar sobre direito constitucional. Eu disse para a gente se iniciar em direito constitucional para que nós pudéssemos ter energia para resolver as questões de direito constitucional e depois fazer ali ética, né? Então, olha só, comentei com vocês sobre educação. Educação numa linha lógica de raciocínio, qual que é o ente federativo que cuida de que tipo de estudo em si. Então, a União ficaria mais ou menos relacionada com o ensino médio, o Estado com o fundamental e o município com o infantil, tá? Mas a base, né, é o seguinte: o Estado também pode mexer ali com o ensino médio e com o ensino fundamental. Falamos que o Brasil é um país laico, mas nós temos a proteção, a ideia de que nós podemos ensinar as religiões nas escolas, você pode aprender o jainismo, o islamismo, sem problema nenhum. O Brasil admite também sacrifício de animais, e aqui na lógica da educação, o Brasil também aceita professores estrangeiros e técnicos estrangeiros, tá bom? Foi isso que nós vimos. Depois eu falei sobre desapropriação, disse que isso é uma forma de Estado pegar uma propriedade de você que ele precisa por conta da necessidade, da utilidade ou do interesse social. Quem declara isso tudo é a administração pública direta. Quem executa é a direta e a indireta. Tá? O pagamento é feito em títulos da dívida pública, são papéis que representam dinheiro. Esse título de dívida pública, título de dívida agrária, são papéis que representam dinheiro, correto? Só que não é sempre que você recebe nesses papéis que representam dinheiro, não é sempre que você recebe em precatório. Você também pode receber em dinheiro mesmo em si, quando você faz benfeitorias úteis e necessárias. Aí o Estado tem que pagar, obviamente, né, em dinheiro. Benfeitoria útil e necessária é aquela que você não, aquela que existe para que você não deixe a propriedade ser destruída, tá? Então, logicamente que eles vão pagar em dinheiro, certo? Lembrando que o resgate das títulos de dívida pública é em 10 anos e título de dívida agrária resgate em 20 anos. Gente, vimos também sobre a súmula vinculante, mais uma vez reiterando, a súmula vinculante, ela é criada pelo Supremo Tribunal Federal, ela vincula toda a administração pública direta e indireta, ou seja, você vê que ela respeita. Por exemplo, o juiz não manda algemar um cara numa audiência do nada, certo? Tem que ter um caso concreto fundamentando em si. Então, as pessoas que vão à audiência, audiências criminais, não necessariamente ficam algemadas. Ah, o juiz ele mandou algemar porque ele não gosta de presidiário. Isso não existe, certo? A pessoa tem direito de não estar algemada, mesmo porque as testemunhas se influenciam com a algema, as testemunhas têm medo da algema, tá? Então, a súmula vinculante, ela é respeitada por toda a administração pública, sim, ou seja, juízes respeitam a súmula vinculante, o poder legislativo respeita a súmula vinculante, o poder executivo respeita a súmula vinculante, o delegado é membro do poder executivo, ele respeita a súmula vinculante ao ser obrigado a deixar o advogado acessar os autos do inquérito policial já devidamente documentados. Tá? Rafael, mas o que é que não respeita? A função legiferante dos poderes, do poder legislativo quando cria lei em si, e do poder executivo quando cria medida provisória mesmo em si. Tá bom? Então, a reclamação constitucional, ela faz com que as súmulas vinculantes sejam respeitadas. Se você conseguir comprovar que alguém não está respeitando o teor de uma súmula vinculante, você manda para o STF por meio de reclamação constitucional. Às vezes, né, um juiz não está respeitando, às vezes o delegado não está respeitando, você manda uma reclamação para o Supremo. Diferente de quando não se respeita a Constituição Federal. Quando não se respeita a Constituição Federal, aí você vai fazer ações diretas para mostrar para o Supremo Tribunal Federal que não está sendo respeitada a Constituição Federal. Gente, a reclamação constitucional é uma medida judicial que existe para que você busque ali dar força realmente às súmulas vinculantes e também para preservar a competência do STJ e do STF. Eu dei exemplo aqui de que às vezes né, um juiz ele manda prender um governador por conta da prisão preventiva baseada na ordem econômica. O STJ manda soltar e aí o juiz solta pela ordem econômica, mas em ato contínuo determina a prisão preventiva pela ordem pública. Isso aqui ele está brincando, né? Ele está zoando na cara do STJ, então ele tem que realmente respeitar o teor né, da postura do STJ. Se isso aqui acontecer, nesse caso concreto, alguém vai fazer uma reclamação constitucional, vai mandar isso lá para o STJ, falar, o STJ, ó, não estão respeitando ali a sua competência, né, estão usurpando a sua competência, mandou soltar, o cara não soltou. Depois eu caí aqui dentro das ações mandamentais, não necessariamente mandado de segurança só, né? Mas dos remédios constitucionais. Eu disse que tem habeas corpus, tem habeas data, tem mandado de segurança, tem mandado de junção, tem ação popular, e o foco foi na ação popular. A ação popular é aquilo que é feita por qualquer cidadão, certo? Então, qualquer cidadão que verificar que está tendo uma ofensa ao patrimônio, ao meio ambiente, ele vai poder fazer essa ação popular. O Ministério Público não faz ação popular, mas ele pode recorrer. Tá? O Ministério Público não faz ação em si, ele faz ação civil pública, mas ele pode recorrer. Qualquer um também pode recorrer. Eu faço uma ação popular, que estão dilapidando, estão estragando, enfim, as pedras ao redor da igreja da matriz de Votuporanga que vieram da época do Império Português.
eu faço uma ação popular contra isso, mas eu abandono a ação, você pode continuar com a ação, você pode recorrer nessa ação em si. Eu acabei não comentando ontem, mas as ações populares, elas retiram a prerrogativa de foro. O que é isso? Prerrogativa de foro é o seguinte, o juiz é, o juiz não, o juiz também, né? Mas o prefeito é julgado no TJ, o governador no STJ, o presidente no STF. Se você faz uma ação popular contra essas pessoas em si, contra o ato dessas pessoas em si, a competência não vai ser, né, de prerrogativa de foro, não vai ser do TJ, do STJ, do STF, vai ser do juiz de primeira instância, tá? Não haverá essa prerrogativa de foro. Prerrogativa é um benefício, de foro é o local, tá? Não vão ter esse benefício em si. Bom, gente, depois eu comentei aqui de novo, mais uma vez, sobre a reclamação constitucional. Ela ataca, então, atos administrativos, por exemplo, delegado de polícia, ataca atos judiciais, por exemplo, né, quando o juiz deixa a pessoa ali com a algema na audiência. Só que esses atos judiciais, pessoal, são atos judiciais sem transitar em julgado, tá? Com trânsito em julgado, você não ataca por meio de reclamação constitucional. Se transitou em julgado, você não faz reclamação constitucional contra o ato judicial em si. Depois, comentei, né, falei sobre a criação de post-its, dos post-its, né, 5 anos, o número 5, na verdade, ele é usado para quê? Para comprovar os 5 atos privativos de advogado, 5 anos no caso da prescrição, 5, no caso para você, 5 anos para você estar presente num conselho seccional respectivo para ter direito a compor o quinto constitucional, que são os desembargadores que não são de carreira, né, não é o cara que passou no concurso público para ser juiz, e sim aquele advogado que foi nomeado. 5 anos para você se candidatar às eleições para fazer parte da diretoria da OAB. Tá, isso que eu comentei sobre o número 5. Aqui nós temos a maioria absoluta, não frisei nisso ontem, mas a maioria absoluta ela é um quórum, uma quantidade de votos que tem que ter para criar lei complementar, para derrubar o veto do chefe do executivo no processo legislativo, para conceder uma cautelar no processo, né, das ações diretas do controle de constitucionalidade. Tá bem? Gente, aí baseando nessa estrutura toda, entramos aqui um pouquinho em ética. E aí, em ética, eu comentei sobre revogação, sobre renúncia, revogação quando o cliente revoga, renúncia quando o advogado não quer mais advogar em si para aquele cliente. Ele tem que continuar cuidando do processo por 10 dias e tem que mandar um aviso de recebimento, um AR, para que o cliente saiba que o advogado não vai mais atuar na causa. Aqui houve uma controvérsia, alguns vão falar assim, Rafael, mas como assim? Se o cliente revogar, o advogado recebe integralmente os honorários? Porque isso é um honorário contratual, né, pessoal? Então, isso são os honorários contratuais. O que foi combinado no contrato é o que vai ser respeitado. Então, às vezes, o advogado recebe tudo sim. Agora, o que o advogado não vai receber é o sucumbencial. O sucumbencial ele vai receber proporcional ao trabalho dele, tá bom? Depois eu mostrei aqui que o juiz, quando dá a sentença dele, né, você recebe os títulos de dívida pública, título de dívida agrária, os precatórios em si. O advogado pode pedir para separar, para receber separadamente, obviamente, do seu cliente em si. Expliquei aqui que a sucumbência, né, o devedor ele deve 500 mil, o credor receberá 500 mil, mas ele paga 10% de advogado, então ele recebe 450. E o devedor que vai pagar, né, além dos 500 mil, tem que pagar mais 10%, às vezes até 20%, né, da sucumbência. Então o advogado acaba recebendo ali 100 mil reais nessa brincadeira. Bom, gente, falei sobre a sociedade de advogados. O que significa isso? Significa o seguinte, né, é, os membros sócios são alguns, os associados são outros e os empregados são outros. Os sócios são aqueles que vão compor ali a pessoa jurídica mesmo em si. Os associados, eles são contratados para alguns atos específicos e os empregados recebem salário, tá? Os autônomos mesmo, eles são os advogados mais conhecidos aí, né? Pode ser que seja também uma sociedade individual de advogados, mas eu não frisei nisso. Só quis que você entendesse que existem vários tipos de advogados, pessoal, tudo bem? E nota que o associado eu coloquei aqui no cantinho, significa que está averbando na matrícula aqui, né? Está averbando no estatuto, no contrato social, perdão, do advogado em si, da sociedade de advogados, tá? O associado ele fica aqui, ó, averbado no cantinho. Bom, depois eu trouxe a ideia de que esses advogados sócios, eles não podem advogar para clientes com interesses opostos. E não somente os sócios, os autônomos também. Os autônomos que racham ali o aluguel, racham os custos com telefonia, internet, né, e às vezes a secretária, então eles também não podem advogar para clientes com interesses opostos. Mostrei que o Tribunal de Ética e Disciplina é uma sala que fica dentro dos conselhos seccionais, e isso aqui tem processo em segredo de justiça. Lógico que é segredo de justiça não é para todo mundo, é segredo de justiça para é, para todo mundo, menos para a pessoa que compõe o próprio Tribunal de Ética e Disciplina, que é o cara que está sendo julgado no Tribunal de Ética e Disciplina. Bom, continua focado aqui, pessoal, para essa aulinha, né? Nossa, tem muita coisa para falar. E vamos lá, né? Sobre retirar autos, né? Você pode chegar até no fórum e pegar o processo para sua casa? Pode sim, mesmo sem procuração. A não ser que seja um caso específico aqui, né? De segredo de justiça, autos de edifício e restauração, e quando você vier a ser intimado para devolver. Você pegou um processo numa outra oportunidade e não devolveu.
Quando isso é feito, você é intimado para devolver. Se isso acontecer, você não vai ter condições de pegar um processo de novo. Gente, estagiário, eu perguntei que é estagiário, todo mundo errou, ninguém sabe que é estagiário, mas vocês aprenderam ontem. Estagiário não é o cara que faz estágio na prefeitura, estagiário não é o cara que faz estágio no INSS, não é o cara que faz estágio na delegacia. Estagiário é o cara que tem uma carteira azul que paga anuidade e ele faz juramento personalíssimo. Ele pode fazer praticamente tudo o que um advogado faz. Então, é o estagiário da advocacia em si. Ele só não pode despachar com o juiz, tá bom? Gente, comentando aqui de novo, falei sobre o caráter dúplice das ações do controle de constitucionalidade. A ADC é para falar, para dar força real à lei mesmo em si. Né? Existe uma dúvida sobre a lei, então vamos acabar com essa dúvida. Vamos para cima, vamos fazer uma ADC para dizer que essa lei está completamente correta. Tá? Essa é a função da ADC. Se você perder, obviamente, se ela for improcedente a ação, aí a lei vai ser declarada inconstitucional. Então, esse é o caráter dúplice. A ADC, se você ganhar, a lei está certa. Se você perder, a lei está errada. ADI, se você ganhar, a lei está errada. Se você perder, a lei está certa. Correto? Aqui foi uma explicação sobre a cautelar, né? Às vezes no julgamento de controle de constitucionalidade, você pede uma cautelar. Então, a lei X, ela autorizou ali a criação de 300 cargos, mas ela está inconstitucional. Você faz uma ADI contra ela, mas e aí, o que vai fazer? Demora muito para julgar. Então, fala assim, o STF, enquanto não julga, suspende os efeitos da lei. É isso que acontece. Por meio de maioria absoluta, ele faz isso. Isso é diferente da modulação dos efeitos temporais da sentença no controle de constitucionalidade. Depois falei sobre o sistema global, sistema regional nos direitos humanos. Pessoal, não vou aqui explicar todos os detalhes, mas é só você decorar essa estrutura aqui. Sistema global, ONU. Sistema regional, OEA. Aí o sistema regional nós temos aqui a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, dividido em Comissão Interamericana e Corte Interamericana. A própria comissão em si ela tem força para recomendar alteração no ordenamento jurídico interno e também para recomendar indenizações. Tá? A própria Lei Maria da Penha foi criada por uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Falei sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, que não foi assinada por todo mundo, mas foi separado em dois pactos: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tá bem? Sobre o nascimento devido ao processo legal, 1215 na Inglaterra, o habeas corpus não nasceu naquela época, nasceu 400 anos depois. Tá bem, gente? Então, aqui nós comentamos um pouquinho sobre essa estrutura, falamos sobre o rei João Sem Terra, que não era o verdadeiro rei, e sim o rei Ricardo. Comentei quem é que pede pareceres à Corte Internacional de Justiça. Lembrando que a Corte Internacional de Justiça não é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? A Corte Internacional de Justiça ela pertence ao sistema global. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Ela pertence ao sistema regional, certo? Bom, maravilha, gente. Depois continuei aqui explicando, caímos em direito tributário. No tributário em si, eu disse que o tributo é essas coisinhas aqui, e além do tributo especificamente, nós temos que dividir a competência dos impostos. O tributo, contribuição de melhoria e taxa, esses tributos são de competência de todos os entes federativos. Agora, os impostos têm situações específicas aqui. Cada município cuida da sua própria lei específica em si, tá? O município que cuida do IPTU, o estado que cuida do ICMS, a União que cuida do IPI, tá bem? Disse que os tributos, eles são a receita do estado, e eles são distribuídos de acordo com o plano de governo, plano plurianual que dura 4 anos, a LDO e a LOA, Lei Orçamentária Anual, tá bom? Gente, depois eu trouxe aqui o imposto de renda, disse que é um tributo de competência da União, imposto de competência da União, melhor dizendo, né? Mas quando fica retido na fonte, o valor fica na própria fonte em si. Isso aqui é a repartição de receitas. O IPVA é de competência do Estado, mas divide-se a receita para estados e municípios. Tá bem? Isso acontece também com o ITR, o Imposto Territorial Rural. Ele é de competência da União, mas às vezes ele fica com o município também, quando o município fiscaliza. Bom, reiterei aqui, trouxe a lógica das contribuições sociais. As contribuições sociais, elas ajudam a manter a Seguridade Social e o Sistema S. Sistema S, lembrando que o SESC, Senai e Sebrae, eles não pertencem à administração pública. A Seguridade Social, elas dividem em Previdência, Assistência e Saúde. Tá? Então, nós temos a Seguridade Social, o Sistema S, tudo mantenido pelas contribuições sociais. As contribuições sociais é um tipo de tributo, gente, que serve para tudo. Tá? Por isso que lá na questãozinha está escrito que são as contribuições advindas, né, da folha de pagamento dos empregadores. Né? Por quê? Porque existe contribuição social sobre aquilo lá em si. Lá na matéria de processo de trabalho, você vai ver, na linha do tempo do processo de trabalho em si, você verificará que chega um momento que a União se manifestará sobre as contribuições sociais na fase de execução. Então, você tem lá cálculo, arbitramento e artigo. Aí você tem 8 dias para as partes se manifestar sobre isso e depois a União se manifesta em 10 dias sobre as contribuições sociais. Isso na fase de execução no processo de trabalho você consegue ver, tá? Mas por enquanto eu não estou explicando isso agora, mas eu queria comentar com vocês para você entender o que é a contribuição social. Gente, comentei mais uma vez sobre a administração pública e me expliquei o que é a base de cálculo e o que é a alíquota. A base de cálculo é o valor que vai ser levado em consideração para saber quanto que a pessoa vai pagar. E a alíquota é o percentual que vai ser levado em consideração no cálculo. Né? 2%, 4%, essa é a situação em si. Disse que a alíquota ela é variável, né? E às vezes ela é variável bem rápida nas situações de extrafiscalidade. Alguns impostos, eles são
alterados de maneira mais rápida, justamente para regular o mercado e não somente para a arrecadação. Que é o imposto, a função dele é fiscal, né, que é arrecadar, é a receita do Estado para depois distribuir no plano de governo. Mas não necessariamente acontece só isso, né? Às vezes é uma situação extrafiscal para controlar uma situação específica em si. Comentei na época do plano Collor, que desculpa, que na época do governo Collor, em que ele elevou o valor do imposto de importação para que as pessoas não quebrassem as empresas automobilísticas dentro do Brasil. Diferenciei imunidade e isenção de alíquota zero, imunidade que está prevista na Constituição, isenção em leis, tá? E alíquota zero, tá? É aquilo criado por meio de decreto. Um simples ato da CAMEX, um órgão do chefe executivo, ele pode alterar rapidinho ali uma alíquota do imposto, desses impostos aqui extrafiscais. Tá bem, gente? Aqui estava comentando sobre imunidade, disse que existe imunidade sobre revistas, jornais e periódicos, né? Inclusive PDF, inclusive revista pornográfica, revista infantil, tem imunidade de impostos, não é de tributo. Imunidade de impostos. Impostos é uma das espécies tributárias, inclusive os entes federativos, eles têm imunidade de impostos de uns para com os outros. A Receita Federal não paga IPTU para o município. Tudo bem, gente? Esse foi o conteúdo. Nós não vimos direito administrativo ontem à noite, acabou que não deu tempo, tá? Mas eu espero que você continue focado, prestando atenção nas aulinhas. Foco for CFA depois de muito estudo. Se você gostou desse conteúdo, encaminhe para um amigo. Essas mini aulas, pessoal, elas ajudam bastante. Principalmente se você fizer a leiturinha do conteúdo simples do Wordzinho, né? E também fizer as questões, tá bom? As questões, ela não fica gratuita para você aqui, mas o Wordzinho a gente pode conceder, tá bom? Beijo do Mago, Foco for CFA de novo. Tchau!